Olá pessoal, canal Papo Doce, um café aqui, um brinde para vocês. Relações públicas, gente. Algumas pessoas conversando conosco, perguntando, definitivamente o que é que o Papo Doce quer, comentando sobre as relações públicas, trazendo esse debate sobre relações públicas. E a coisa é muito simples, gente. Eu espero que com esse vídeo eu passe minha opinião. Minha querida amiga Luciana Age, parceira nesse projeto, vai também mandar a opinião dela. É simples demais. Em 1967, plena ditadura militar, como muitas profissões foram regulamentadas naquela época, o jornalismo, inclusive, um ano depois, em 68, surgiu oficialmente regulamentada as relações públicas. O povo brasileiro, através dos congressistas, decidiu que a profissão de relações públicas, que surgia forte nos Estados Unidos e passava a vir ao Brasil com grande força e grande importância, precisava de uma regulamentação. O que é uma regulamentação? Regulamentar significa compreender que algumas atividades só podem ser exercidas pelo profissional formado naquela profissão, no caso, relações públicas. Então, em 1967, nós decidimos que algumas atividades só deveriam e poderiam legalmente ser exercidas por profissionais de relações públicas, formados, graduados em universidades, faculdades ou escolas superiores reconhecidas pelo MEC. Nós fizemos isso. Isso é um patrimônio, eu concordo com o professor Marcondes, que já teve em debate com a gente, vai estar em outros, espero. Isso é um patrimônio da profissão. O fato é que nós chegamos em 2023. Se você ler a Lei 5377 de 1967, que é a lei que regulamenta a profissão, claro, depois surgiu também a lei que, por exemplo, cria os conselhos. Porque o que entendeu? Olha, não adianta ter uma regulamentação que diz que algumas atividades só podem exclusivamente ser exercidas por profissionais de relações públicas formados, sem ter um órgão que fiscalize. Faz todo sentido. Criou-se os conselhos, o Conselho Federal, o sistema CONFERP, com HERPS. O Conselho Federal com seus regionais, Enfim, decidido isso, em 2023 a gente tem uma grande dificuldade. E a dificuldade é muito simples e eu faço aqui com todo respeito um desafio a qualquer pessoa. Relações públicas formado, doutor, mestre, professor, fique à vontade. Eu sou um profissional razoavelmente estudado, leio bastante, me envolvo na área, já fui do conselho, já fui presidente do 5ª Região, na época 5ª Região, hoje 1ª Região, que está com o nosso amigo lá, Zé Alessandro, agora, atualmente, nesse momento, já entrevistamos ele aqui no Papo Doce, tivemos uma boa conversa com ele, mas o desafio é muito simples. Por definitivo, quais as atividades hoje que só podem exclusivamente ser exercidas por profissionais de relações públicas? É o meu silêncio eloquente, como diria Reinaldo Azevedo. Não existe, ninguém sabe dizer. Porque nós discutimos isso, comunicação interna, na minha visão, até um dia desse, comunicação interna era uma atividade específica, exclusiva do profissional de relações públicas. Se na empresa que você trabalha, que seus amigos trabalham, uma empresa aqui nessa empresa onde eu estou, uma livraria, eu estou numa livraria agora, inclusive uma livraria que eu adoro, um café aqui para vocês. Se tiver alguém exercendo a função, não é o nome do cargo, tá gente? Mas a função de gerenciar a comunicação ou comunicação interna, por exemplo, na minha visão, até poucos dias atrás, isso é uma atividade exclusiva, se não for relações públicas, não pode ficar exercendo essa função. Fato é que isso é contraditado. Nossa amiga, por exemplo, Luciana Age, contradiz a isso. Não acho não. Acho que comunicação interna, um bom profissional que tem um curso de comunicação interna, esses cursos, pode ser um bom profissional e fazer bem essa função. E aí nós caímos então quais? Quais? Não me diga 10, não, me diga 2. Quais as 2 atividades que só o Relações Públicas pode exercer? Ninguém no Brasil consegue me dizer. E se você me disser, isso é para ajudar o próprio conselho, tá? Como é que o conselho vai fiscalizar? Como é que o conselho chegaria, por exemplo, nessa livraria que eu estou aqui para fazer uma fiscalização? Eu conheço, tá? Eu fui presidente do conselho. Tem os processos, comunicação, fiscalização, não é nada de negócio de pé na porta, aplicar multa, não é nada disso. Só um doido pensa isso, não é assim. Fiscalização, inclusive, parte de uma conversa inicial. Mas quais as atividades aqui exercidas, por exemplo, nessa livraria que eu estou, ou em qualquer outro lugar, que são exclusivas dos profissionais de relações públicas, já que em 1967 nós criamos uma lei regulamentando. Regulamentar quer dizer isso.
Olha, existem regras agora, isso é regulamentar, né? Existem regras, os quais aqui o povo brasileiro, em 1967, já que foi através do Congresso, sancionada pelo presidente, o então presidente da República, está dizendo que algumas atividades são exclusivas, como a medicina, como o direito, como a psicologia, né? Quais? Convido você, quais as funções, as atividades que são dentro de nossa lei? O problema é a lei. Vamos ler aquela lei? Nós lemos aí e tal, vamos fazer um outro vídeo lendo a lei, cabeça a cabeça. A introdução dela é uma lei simples, dizendo aquelas coisas todas que abraçam o mundo. Lá não diz especificamente quais as atividades, as funções que alguém exercendo estaria ali fazendo o exercício irregular de uma profissão regulamentada. Ninguém sabe. Esse é o grande problema. E o Papo Doce encontrou esse problema. E vai conversar sobre isso. Porque o que. Então você está dizendo que tem que cair a regulamentação. Tem que ser uma profissão não regulamentada. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Nós apoiamos a regulamentação. Agora nós defendemos uma mudança na lei para que fique claro, definitivamente, para os empresários, para os profissionais, para os estudantes e para o conselho, para que ele possa fiscalizar. Porque hoje, eu inclusive desafio meus amigos, irmãos e irmãs que estão nos conselhos regionais e no federal, qual a fiscalização que houve no Brasil hoje? Nenhuma. É conversa. Não é conversa de má fé. Eu não estou dizendo que as pessoas estão de má fé, entenda bem o que eu estou dizendo. Está aberto aqui o canal para quem quiser falar. Mas é pantomima, é expressão corporal. Não existe hoje fiscalização de relações públicas no Brasil. E esse é o grande problema, porque o conselho existe para isso. Só para isso. O conselho existe para fiscalizar o exercício ilegal da profissão. Hoje nós nos resumimos, posso dizer assim, a quando um concurso que bota lá o nome Relações Públicas, mas não bota as atividades corretas, ou vice-versa, alguém que se intitula Relações Públicas e não pode porque não é formado, nos resumimos a isso. A fiscalização do exercício irregular da profissão não existe, porque não pode existir, porque o próprio conselho não sabe. Eu chamo aqui a Margarida Kunsch, professor Marcondes. Me diga aí, professor Marcondes, minha querida Margarida Kunsch, minha querida Luciana Ages, grande amiga, parceira nesse projeto. Me dê aí 2, 3 atividades, funções, as quais só o Relações Públicas pode exercer. E me dizendo, eu identifico aqui as empresas que têm essas funções exercidas por não Relações Públicas e faço uma denúncia ao Conselho para o Conselho vir fiscalizar. Não vem, não tem como, a lei não é clara, desculpa. Então nós não queremos o fim da regulamentação. Nós queremos uma lei clara, nem que bote lá 2 atividades. 2 atividades. Eu, enquanto fui presidente, sempre tive a certeza, sem dúvida, de que, por exemplo, gerência de comunicação, seja esse nome no cargo da pessoa ou a atividade que ele exerce dentro da empresa, era uma função, um atributo exclusivo das relações públicas. Há controvérsias. Vários amigos contestam. Não, você pode pegar um jornalista, um publicista. Bom, se pode, então isso não está. Então o que é que está? Não adianta, pode, o Relações Públicas pode fazer isso. Poder pode tudo, basta a empresa querer e contratar. Agora, nós criamos uma regulamentação. Regulamentando, nós dissemos, olha, algumas atividades são específicas, exclusivas. Só RP formado pode exercer. Nós dissemos isso. E hoje simplesmente não conseguimos um profissional grande, doutor, pós-doutor, não consegue vir aqui e dizer, olha, firmo, tal e tal atividade, se tiver alguém exercendo aí, pode denunciar o conselho, que o conselho tem condições de ir e comprovar ao diretor, ao gerente, ao dono da empresa, que aquela atividade é exclusiva de relações públicas e vai resolver, ele vai demitir a pessoa vai estudar, vai ser feito algum acordo ou, na última instância, vai ser aplicada uma multa pesada pelo exercício irregular da profissão. Eu não acredito nisso, está aberto aqui o desafio, fique à vontade, não tenha isso como um vídeo azedo, antipático, não. Apenas desafio, qualquer um, a vir aqui e me dizer, especificamente, comunicação institucional. Lembre-se que não é só estar exercendo o cargo com o nome comunicação institucional. Qualquer pessoa que estiver atuando e as suas atividades forem atividades relacionadas, já é o exercício irregular. Desculpa, por que foi feito isso? Isso é de forma correta. Às vezes você não pode ter o nome médico, mas está exercendo irregular a medicina. E aí o CREMEP, o Conselho Regional de Medicina, no caso eu estou dizendo PEP, porque eu sou Pernambuco, vai fiscalizar, vai proibir, vai ter uma multa pesada, com risco até de ser preso pela complexidade da profissão. Então esse é o grande desafio. Você está desafiado, sinta isso como acolhimento, não como um vídeo, como eu disse, azedo, antipático, não é isso. Sinta isso como um acolhimento. Olha, desafio, chamo aqui
para participar das nossas lives, qualquer pessoa do Brasil que consiga me discriminar 2 ou 3, não precisa 20, 30, não, 2 ou 3 atividades cujo exercício dessas atividades são exclusivos, que a nossa lei deixa claro, porque não deixa, na minha opinião, deixa claro que aquelas atividades são exclusivas do profissional de relações públicas. Tá certo? Inclusive minha amiga Luciana Age, que debate comigo, que a gente briga, e é assim, o canal Papo Doce é assim, a gente discorda, a gente antagoniza, mas a gente tá junto para elevar a profissão para o verdadeiro nível que ela merece. E na nossa visão, na minha pessoal, Luciana tem a visão dela, e a sua também é muito bem-vinda, você pode participar das lives com a gente, é que essa lei precisa ser mais específica, mais clara, inclusive para o empresário entender. Porque você apresenta essa lei para o empresário, vamos imaginar que eu sou fiscal do Conselho Regional. Chego aqui agora, por exemplo, nessa empresa, e digo, olha, ficamos sabendo que tem alguém aqui que executa a função executa essa atividade aqui dentro. E segundo esta lei, aí vou apresentar a lei, só o profissional de relações públicas formado, graduado e registrado no Conselho pode exercer. Por favor, me apresente o profissional que está exercendo, o registro dele no Conselho. Como é que eu vou fazer isso? Qual é essa atividade? Ninguém no Brasil me diz. Cuidado, a gente não está dizendo, então tem que acabar essa regulamentação. Não, ao contrário, isso é um patrimônio nosso, nós temos que preservar. Agora, nós temos que procurar os poderes constituídos, o poder político, explicar isso para um senador, para um deputado federal, para alguém que possa mexer nisso. E não adianta dizer, se for mexer, revoga. Se revogar é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí entra naquela história, até brinco com o Luciano, a história do tiririca, né? Pior do que tá, não fica. Existia uma lei, ela simplesmente não ser cumprida, não ser vista, não ser olhada, não adianta. Então precisamos urgentemente procurar o poder político. O CONFERP tem toda a condição de fazer isso, pouco importa se é de direita ou de esquerda, procurar um deputado, uma autoridade política eleita pelo povo, né, explicar a situação e dizer, olha, deputado, senador, a gente precisa, conte com o nosso apoio, você tem um apoio de uma categoria, mas a gente precisa rever essa lei e realmente especificar para que o próprio empresário não fique em dúvida. O empresário não tem culpa nenhuma. Eu sou contra multar qualquer empresário hoje, ele não tem culpa nenhuma, ele não sabe. A lei é subjetiva. A lei é subjetiva, veja, Lei 5377 de 1967. Depois tem as outras, que criam um conselho, né, que criam outras coisas. Os cursos superiores, mas por favor, veja isso, que culpa o empresário tem uma lei dessa, totalmente distorcida, totalmente, sabe? Não dá para verificar, não dá para o empresário entender. Então é isso, gente, fica aqui esse desafio, tenha ele como um acolhimento, um desafio, vamos dizer, de amigo, para abrir o debate, não um desafio para desmerecer a profissão, não. Estou dizendo aqui que nenhum professor, doutor, estudioso de relações públicas consegue vir aqui e me dizer, venha e diga. E aí eu vou identificar um monte de empresas, quase todas as empresas terão essas atividades que vão me dizer quais são exclusivas, e aí o Conselho vai ter muito trabalho e pela primeira vez, talvez, vai ter condições de fiscalizar, realmente fazer a atividade da qual ele existe para fazer. Porque o Conselho não existe para outra coisa, a não ser regulamentar e fiscalizar o exercício irregular da profissão de relações públicas. Espero que vocês tenham entendido, deixe aí perguntas, compartilhe o vídeo. Um abraço para minha amiga Luciana Age, para meu amigo professor Manuel Marcondes, que esteve conosco, José Alessandro, todos os que tiveram lá, o presidente do Quinta Região, que esteve conosco, já fazendo esses debates aqui, abrindo e, graças a Deus, assim, compreendendo o que a gente está buscando. Não é o fim da regulamentação, isso é um patrimônio, pouquíssimas profissões no Brasil são regulamentadas, a gente precisa disso, mas é a clareza naquela lei. Aquela lei precisa ficar clara e a partir daí sim, que seja uma atividade que fique lá. Olha, essa atividade é exclusiva, só RP formado, graduado, registrado no Conselho pode exercer. Pronto, a partir do momento que fizer isso, aí está resolvido. Aí o Conselho vai poder fiscalizar porque está claro ali naquela lei, para o empresário inclusive, e ele não vai contestar que ele, talvez sem querer, esteja ali cometendo, vamos dizer, um crime por estar promovendo dentro da empresa dele o exercício irregular de uma profissão regulamentada, tá certo? Grande abraço, se inscreve no canal, deixa teu like aí, compartilha. Até o próximo vídeo.